Olá, meus queridos, tudo bem, quarto ano? Espero que sim. Então, hoje, na nossa primeira aula, faremos a abertura da unidade 4. Já estamos na unidade 4. Então, a Pro vai pedir para vocês colocarem a data aí nas páginas 40, 41 e 42. Hoje é dia 15/6. Então, vamos lá. A unidade 4 vai falar sobre os contos de fadas. Os contos de fadas são um espetáculo. Então, a gente vê aí, ó, uma peça teatral, né, sendo apresentada aí no palco. A gente vê as personagens. Só de olhar, assim, as personagens, a gente já sabe quem são elas, não é verdade? Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Deixa eu baixar aqui. Então, vamos lá. Para começo de conversa. A mãe de Anitta foi contratada para criar roupas que serão utilizadas em uma peça de teatro e chamou a filha para visitar os bastidores do espetáculo. Olha que interessante. Então vamos lá. A questão 1 a gente vai conversar, né? A Pro vai falar com vocês, ó. Anitta levou um livro para ler enquanto a mãe tirava as medidas dos atores e encontrou algumas semelhanças entre o conto de fadas e a peça que estava sendo ensaiada. O que você acha que isso significa? O que significa isso, pessoal? Muito bem. Que o conto de fada que ela estava lendo serviu para o quê? Para a realização de uma peça teatral. É isso. Que interessante, né? Então, um livro, ele pode também se transformar numa peça teatral, como aconteceu aí no caso desse conto aí, né? Na questão 2 diz assim, Anitta percebeu que a peça era baseada no conto Cinderela. De acordo com o que você já sabe sobre esse conto, quais atrizes você acha que interpretarão Cinderela, a madrasta e as filhas da madrasta? Escreva as indicações das personagens no quadro acima. Então, aqui, ó, se vocês perceberam, ó, conseguindo voltar? Peraí, deixa eu voltar aqui. Opa, voltei demais. Tá vendo que tem um espaço aqui, ó? Indicando quem é para vocês escreverem quem é essa personagem aqui, ó, nesse espaço. Quem é essa daqui, ó, nesse espaço. E quem são essas duas aqui, nesse espaço, tá bom? Então, vocês precisam escrever. Quem são essas pessoas? Essas personagens, tá bom? Então, a gente vai para a página 41. Na página 41, a gente vê um cartaz, né? Falando sobre a Cinderela, ó, CIA de teatro, companhia de teatro, quer dizer CIA, tá? Cinderela, lá, lá, lá. Aí, logo abaixo, tem assim, teatro... Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Teatro das Crianças. Aí tem o AV, tá abreviado, tá? Essas letrinhas aí, ó. AV, depois CR, Oswaldo Alves, depois tem o N, abreviado também, 560, centro. Aí tem uma abreviação aí também, ó, tá sex, né? Mas a gente vai ter que depois falar o que significa cada uma dessas, tá? Depois tem o DOM, e assim vai. A gente percebeu aí que nesse cartaz tem bastante palavrinhas abreviadas. Seriam palavrinhas abreviadas que colocam, às vezes, as primeiras
letrinha da palavra, tá? Para dizer para simplificar a palavra, tá? Então, vamos lá, que a gente vai dizer aqui, aí a gente vai entender melhor, ó. Observe os papéis que algumas atrizes seguram na sua... Observe os papéis que algumas atrizes seguram. Na sua opinião, o que está escrito neles? O que elas vão falar? As falas dela? O roteiro, né? A gente costuma... para esse tipo de situação, né, de encenação, a gente se chama de roteiro quando vai apresentar, né? Aí tem as falas das personagens, pode ser isso, né? Na questão 4, observe o local onde Anitta e sua mãe estão. Você sabe como ele se chama? E os espaços que compõem? Troque ideias com o professor e os colegas. Seria aí? Estão no teatro? Isso mesmo. Tem o palco, isso. Tem as poltronas, muito bem. Que é o lugar para as pessoas, né? Para a plateia assistir. Isso mesmo. Então, é basicamente isso, né? Agora, na questão 5, a gente vai falar sobre aquilo que eu estava falando de abreviação lá no cartaz, ó. Preste atenção no cartaz da peça nas mãos do funcionário e tente descobrir o significado das palavras abreviadas. Então, vou tentar descobrir o significado dessa palavra, dessa abreviação, dessa e dessa. Aí eu vou escrever o nome, tá? Vocês vão ter que escrever o nome de cada palavrinha que aparece aí abreviada, tá? Então, tá. Então, agora a gente vai para a página 42. Na página 42, fala assim, histórias que ganham os palcos. Enquanto esperava a mãe terminar seu trabalho, Anitta ficou relembrando a parte da história que já tinha lido do seu livro. Então, vamos lá, ó. No começo dessa história, a mãe de Cinderela morre e seu pai decide se casar novamente. O pai se casa com uma viúva e a madrasta e suas filhas vão morar na casa dela. O que será que vai acontecer agora? Então vamos lá. De acordo com o que você conhece do conto Cinderela, o que acontece após o que a Anitta contou? Compartilhe com o professor e os colegas. Tá. Então, o que você... não se preocupem, tá? Nessa atividade aqui, porque a gente vai fazer depois a correção numa aula no Skype. Então, a gente vai poder estar comentando também, tá? Então, mas aí, de acordo com o que você conhece, é muito pessoal, né? Porque cada um pode lembrar de uma parte, ou então não lembrar, e depois que o amiguinho falar, aí consegue lembrar, tá? Então, é muito pessoal. Se quiser já registrar aqui aí no dia da gente conversar na aula de Skype, já tá bem mais fácil, né? Então, já registra aí o que vocês conhecem. Você já assistiu uma peça de teatro? Comente como foi essa experiência. Não dá para vocês comentarem agora, mas anote aí também, porque depois a gente vai comentar, tá bom? A gente, na nossa aula de Skype, a gente comenta, tá? A gente não vai deixar passar, não. Então, na questão 3, no dia do segundo ensaio, a Anitta perguntou à mãe se o texto que as atrizes liam para poder encenar a peça de teatro era igual ao que ela lia em seu livro. Na sua opinião, ele é igual ou diferente? Justifique a sua resposta. Será que no livro, no conto da Cinderela, é igualzinho a uma peça teatral? Como que é uma peça teatral? Vocês já viram uma peça teatral? Logo em seguida vai ter uma historinha, vai ter o conto, né, um trecho do conto e uma parte também dessa peça teatral. Mas registra aí o que vocês conhecem, tá? Já na questão 4,
Na questão 4 diz assim, ó. A mãe de Anitta disse a ela que o texto que as atrizes liam chama-se roteiro de peça teatral. Ele norteava os atores no momento da encenação. Assinale as informações que você acredita estarem contidas nesse texto. Será que tem nome das personagens? Tem o título da peça? Título dos capítulos? Tem fala das personagens? Indicações de expressões e gestos? Tem falas do narrador? Então, vocês vão assinalar aí o que vocês acham que tem, tá? Então, a fim de mostrar a Anitta a diferença entre os dois textos, Dona Ângela pediu emprestada a uma das atrizes uma parte do roteiro da peça. A seguir, você lerá um trecho do livro de Anitta e um fragmento do roteiro das atrizes da peça. Então, a gente vai fazer isso, pessoal, na segunda aula, tá? Aí a gente faz essa atividade, essa leitura aí tanto do conto, né, da parte desse conto, como da parte do roteiro teatral. Então, na segunda aula, a gente faz essas páginas, tá bom, meus queridos?